Olá, tudo bem? Então agora vamos para a avaliação estratégica. Primeira coisa que nós faremos alguns questionamentos interessantes. Como, por exemplo, o que fará os clientes trocarem o estabelecimento que eles já estão acostumados a ir pelo seu estabelecimento? Qual vai ser o seu diferencial? E se o seu diferencial ele é difícil de ser copiado. Quanto mais difícil, quanto mais demorado for para os concorrentes copiarem o seu diferencial, maior vantagem competitiva você terá. Isso é muito interessante você saber, porque às vezes você acha que tem um diferencial, mas é algo que rapidamente os concorrentes podem copiar. Então, foque em diferenciais que realmente tragam um diferencial competitivo e que sejam difíceis de serem copiados. Existe também uma diferença entre diferenciais positivos e negativos. Muitas vezes você está se diferenciando dos seus concorrentes em alguma coisa, entretanto aquele diferencial, aquilo que você se diferencia, é um ponto negativo, é um aspecto negativo. Então entender o que é um aspecto positivo no negócio, o que é um aspecto negativo, é muito importante. Por isso, na dúvida, quando você vai colocar um diferencial, antes de colocar ele, pense duas vezes. Reflita e talvez veja meios de você conseguir colocar em prática aquele diferencial aos poucos, para que você consiga sentir e realmente perceber se aquele diferencial realmente é positivo ou ele é negativo. E novamente, continue avaliando sempre o risco-retorno e o seu posicionamento. E por último, então você deve buscar um posicionamento que seja realmente condizente com aquilo que o seu público-alvo ou o seu persona está buscando. Se o seu público-alvo é preocupado com sustentabilidade e sua empresa realmente não se posiciona dessa forma, ou ela se posiciona de maneira contrária à sustentabilidade, você está indo de encontro ao seu cliente. Então pense como ele, das coisas que ele gosta, e pense como a sua empresa pode se posicionar. Se a sua empresa é de jovens, se posicione ao lado dos jovens. Se a sua empresa ela tem o foco em pessoas mais velhas, se posicione ao lado de, posicione focado em ideias mais conservadoras. Então, lembre-se que o posicionamento da sua empresa é um aspecto realmente que vai ser bem interessante para você numa possível estratégia empresarial. Vamos então fazer agora uma análise SWOT, ou então FOFA. Como que consiste essa análise? Ela é uma análise onde nós vamos ver e analisar as nossas forças, as nossas fraquezas, oportunidades de mercado e ameaças de mercado. É preciso que você seja muito sincero nessa análise, que você faça tudo da maneira mais clara possível, para que isso realmente seja estratégico para a sua empresa. Primeiro vamos fazer as forças. Preciso que você avalie dentro da sua empresa, mesmo ela ainda não existindo, quais são as forças que a sua empresa vai ter. Ela vai ter um atendimento personalizado ao cliente, ela vai ter um preço de venda competitivo. Analise as forças da sua empresa. Quais as características internas da sua empresa que representam vantagens competitivas, forças que ela tem. Ela possui um atendimento personalizado, ela possui um preço de venda competitivo, é uma equipe treinada, é uma localização boa, é um ambiente bacana. Qual que são as forças realmente da sua empresa, dessa empresa que você está montando? Então, faça essa análise das forças e depois já voltamos a conversar. Agora vamos então fazer a análise das fraquezas. Primeiro, então, pense nas suas fraquezas. Nós devemos eliminar elas ao longo do tempo. Quais são as fraquezas da sua empresa? Ela possui pouca qualificação dos funcionários, possui pouco fluxo de caixa, um alto custo de manutenção, altos custos fixos, falta de experiência no ramo anterior, indisponibilidade de recursos. Quais são as fraquezas que a sua empresa tem? Faça uma análise, pense com sinceridade o que realmente são as fraquezas da sua empresa. E agora vamos passar então para as oportunidades. Você deve explorar essas oportunidades e se antecipar a elas antes que elas aconteçam. Por exemplo, existem oportunidades, talvez existe uma disponibilidade de dinheiro muito grande no mercado agora, então facilita muito você crescer. Existem poucos concorrentes, daqui a pouco você pode estabelecer uma rede na sua cidade ou uma rede de uma maneira
que você torne muito difícil a entrada de novos entrantes. Ou então a demanda está crescendo muito e você tem uma disponibilidade de dinheiro, que seria uma força, daqui a pouco torna-se uma grande oportunidade você abrir franquias, você abrir lojas próprias em outros lugares. E agora, as ameaças, então. O que são as ameaças ao seu negócio? Pode ser o dólar que afeta a sua empresa, pode ser uma crise que vai afetar a sua empresa, pode ser a entrada de novos concorrentes, pode ser violência na sua região, escassez de mão de obra qualificada, afeta muitas empresas, existência de poucos fornecedores. O que pode afetar? O que pode ameaçar a sua empresa nesse momento? Pense o que pode fazer com que de fora da sua empresa entrar, acontecer e ameaçar a sua empresa. Ok? Agora que a gente sabe nossas forças, nossas fraquezas, oportunidades e ameaças, nós devemos começar a pensar o que a gente pode fazer e como a gente pode reagir a essas possíveis ameaças. Como é que a gente pode fazer para reduzir essas fraquezas que a gente tem? Então, vamos anotar no papel quais as nossas possibilidades de reação, quais as nossas possibilidades de reduzir fraquezas, planos de ação para ameaças, planos de ação para possíveis oportunidades. E vamos cruzar algumas informações que podem ser bem interessantes. Cruze seus pontos fracos com oportunidades, podem ser possibilidades de você crescer. Se você transformar esses pontos fracos em pontos fortes, você vai conseguir crescer. Se você tiver pontos fracos e ameaças que se cruzam, você deve focar e tomar muito cuidado com esses pontos fracos, porque eles ameaçam a sobrevivência do seu negócio. Já os pontos fortes, com as ameaças, você deve manter esses pontos fortes, evitando assim com que a ameaça consiga atingir o seu negócio. E os pontos fortes, com as oportunidades, então você deve desenvolver, são pontos para você desenvolver, que você tem tudo para você conseguir crescer e desenvolver naquele exato momento. Então use os pontos fortes, foque nessas oportunidades e cresça e desenvolva o seu negócio. Então essa é a parte de avaliação estratégica na teoria. Nós vamos agora ver na prática como isso é feito.